Graça e paz, irmãos, bom dia a todos. Mais uma vez teremos a oportunidade, o privilégio de juntos estudarmos a palavra do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe essa manhã de domingo, que Deus te dê um coração, dê ouvidos atentos ao que Ele quer falar e revelar a você essa manhã, a sua família e a todos nós como igreja em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos orar em nome de Jesus. Deus, obrigado mais uma vez, porque teremos o privilégio, Pai, de juntos estudarmos, ouvirmos e aprendermos da Sua palavra, que ela nos transforme, que ela nos desafie, que ela nos amadureça, que esta palavra alcance o nosso coração e nos liberte de nós mesmos, ó Deus, para que possamos te servir, para que possamos te conhecer, para que possamos te amar de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, nós te agradecemos. Se revele a nós, através da sua palavra, através da minha vida. Usa-me, Deus, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém, amém. Amém, queridos. Mês de maio agora, já acelerando aí o anúncio que será dado nos próximos cultos aí. O mês de maio, mês de aniversário, estaremos comemorando 52 anos de igreja, tá? Você é o nosso convidado a participar das EBDs comemorativas e os nossos cultos de domingo à noite, tá bom? E já pensando no mês de aniversário, eu queria falar sobre a igreja, queria falar sobre a igreja na palavra de Deus, a igreja de Atos, a igreja que no período de 30 anos, ela revolucionou o mundo, revolucionou a história, revolucionou o cristianismo, tá? Então eu queria compartilhar com vocês essa manhã um pouquinho sobre o livro de Atos, né? E esse livro é conhecido pela grande maioria como Atos dos Apóstolos, né? E alguns teólogos dizem que é o livro de Atos de Jesus através dos apóstolos, ou alguns também entendem que é o livro dos Atos do Espírito Santo, porque é em Atos, nesse livro de Atos, que o Espírito Santo ele é derramado sobre a vida dos cristãos ali, sobre a vida da igreja, e esta igreja durante 30 anos, durante 3 décadas, ela espalha o evangelho nos 4 cantos do mundo, e é o que nós iremos conversar essa manhã, tá bom? Que Deus te abençoe. Prepara aí o seu coração, é uma maneira de preparar o seu coração para o nosso mês de aniversário, que possamos enxergar a igreja, enxergar o reino de Deus com essa perspectiva de Atos, da igreja de Atos, em nome de Jesus. Então, o Atos, livro de Atos, na verdade, ele explica como as boas novas começaram a se espalhar, como eu disse já no início, a ponto de abranger o mundo todo, de Jerusalém até os confins da terra, tá? As promessas feitas nos evangelhos, elas têm o seu cumprimento em Atos. Que promessas são essas? Uma delas é lá, tá lá em Mateus capítulo 28, lembra da grande comissão? O verso 18 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos ordeno, e eis que estarei convosco todos os dias. Ou seja, o livro de Atos, ele é a concretização dessas promessas feitas nos evangelhos, de que Jesus iria levantar um povo, iria levantar uma igreja para que este evangelho fosse pregado entre e durante aí toda a sua existência de igreja por todas as nações, né? Então a comissão dada aos apóstolos no evangelho é executada em Atos. Inclusive algumas promessas de que seríamos odiados. Em Atos acontece isso com os apóstolos, seriam perseguidos, não só a promessa do Espírito Santo, não só a promessa de que receberiam autoridade para pregar o evangelho, mas
A promessa de que seríamos odiados, seríamos perseguidos. A primeira igreja, ela passou pela perseguição, ela passou pelo ódio. Esses homens passaram pela prisão, passaram pelo deboche, passaram pela vergonha por causa de Jesus, né? Então, na verdade, todo esse anúncio, toda essa profecia de Jesus em relação a nós e o que nós iríamos viver como igreja, se concretiza no livro de Atos. Neil Pearman afirma que Atos pode ser sintetizado em 3 palavras: ascensão de Jesus, em Atos capítulo 1, lá no verso 9, você que está com a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia, abre aí no seu smartphone, Atos capítulo 1, verso 9, né? Depois dito essas coisas, que coisas que ele falou? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E no 9, dita essas coisas, foi Jesus elevado às alturas à vista deles. Deles quem? Dessas pessoas que estavam ali. Provavelmente, né, os discípulos ou um pouco mais de pessoas. E uma nuvem encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Ou seja, o livro de Atos ele é dividido entre a ascensão de Jesus, a descida, tá? Atos 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceu-lhe distribuindo entre eles línguas como de fogo, pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios. Ascensão de Jesus, descida do Espírito Santo e a expansão do Evangelho. Em Atos capítulo 8, a igreja sofre a sua primeira perseguição, e aqueles que foram perseguidos e dispersos, o que eles faziam? Atos capítulo 8, verso 4, entremente os que foram dispersos iam por toda parte pregando o Evangelho. Ou seja, o livro de Atos passa por esses 3 momentos na história: a ascensão de Jesus, certo? A descida do Espírito Santo e a expansão do Evangelho, que se dá início aqui também, né, de uma maneira mais poderosa e mais abrangente, através da perseguição da igreja em Atos capítulo 8, porque os que foram dispersos, perseguidos, né, saíam pregando o Evangelho por toda a parte, tá? Então eu queria deixar para você 3 verdades importantes a respeito da igreja de Atos, que eu gostaria, como crente, como cristão, como membro da Igreja Cristã Evangélica de Praia Grande, que fossem 3 verdades da nossa igreja. 3 verdades inegociáveis que a igreja de Atos viveu, chegou onde chegou durante 30 anos. Nós faremos 52 anos, se não me falha a memória, é isso mesmo, né? 52 anos, tá? Mas durante 30 anos essa igreja alcançou o mundo com o Evangelho, e nós, durante 52 anos, através deste exemplo como igreja, podemos alcançar a Praia Grande, sim. Alcançar o estado, sim. Alcançar o país. E alcançar o mundo, por que não? Tá? Então, 3 verdades importantíssimas que a igreja de Atos nos ensina. A primeira verdade, a importância da mensagem. O centro do palco em Atos não são os apóstolos, mas Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro da mensagem, é o centro da proclamação do Evangelho no livro de Atos. É Ele quem fala, é Ele que faz. Ele fala através de quem? Através desses homens. Através do Espírito Santo, que é Deus, através de Jesus, movidos pelo Espírito Santo, através da vida desses homens. A importância da mensagem. Os homens são apenas instrumentos. Mensagem que transforma. A mensagem de Jesus. Irmãos,
Se você começa a ler o livro de Atos, o primeiro discurso do livro de Atos está em Atos capítulo 2. Quando os religiosos começam a confrontar aquelas pessoas que falaram em línguas naquele movimento da descida do Espírito Santo e os acusam de estão embriagados. O que está acontecendo com esse pessoal? E aí Pedro pega o gancho dessa fala dos religiosos em relação a esses homens, a essas pessoas que receberam o Espírito Santo de Deus. E ele prega o quê? Ele prega sobre Jesus. Ele prega sobre o Cristo morto, o Cristo ressuscitado e o Cristo juiz, aquele que virá para julgar a todos. Ou seja, essa era a mensagem do livro de Atos. E todos os discursos depois, o discurso de Paulo, discurso de Pedro, discurso de Filipe, discurso de Tiago, o discurso de todos os apóstolos no livro de Atos, de todos os homens de Deus, tem como objetivo e tem como importância a pessoa de Jesus. Pergunto para você, quantas mensagens são pregadas hoje por aí, aonde Jesus não é o centro da mensagem? Quantos louvores são cantados por aí que não são cristocêntricos? Já não há mais importância na pessoa de Jesus quando se fala de Bíblia, quando se fala de culto, de pregação, de evangelho. E é essa mensagem que transformava vidas. Foi essa mensagem que curou um coxo. Eu não tenho prata e nem ouro para lhe dar, lembra? Na escadaria do templo. Eu não tenho prata, em Atos capítulo 3, né? Pedro e João subiam ao templo para orar na oração nona. E esse homem pede algo para esses homens, né? Pede esmola, e eles dizem: eu não tenho prata e não tenho ouro para lhe dar. Mas o que eu tenho lhe dou, em nome de Jesus Cristo, Nazareno anda. Tá entendendo qual que era o centro? Qual que era o valor da mensagem desses homens? A pessoa de Jesus. Eu fico imaginando os cultos da igreja de Atos. Eu fico imaginando a pregação na igreja de Atos. Eu fico imaginando o louvor na igreja de Atos. Eu fico imaginando os pedidos de oração na igreja de Atos. Tinham como propósito, tinham como valor a pessoa de Jesus. Jesus. A igreja de Atos era uma igreja cristificada, era uma igreja cristocêntrica, era uma igreja que falava de Jesus. Irmãos, toda mensagem que não tem Jesus, que não tem a morte de Jesus, que não tem a ressurreição de Jesus, que isso não se encaixa na palavra, na pregação, no louvor, na oração, isso não é uma igreja. Isso é um movimento de autoajuda, é um clube, isso é sei lá, uma reunião, um grupo, mas não pode se chamar de igreja. A verdadeira igreja, ela tem como algo de muita importância na sua mensagem a pessoa de Jesus Cristo. Guilherme Oz diz que o tema central de Atos é Cristo. O Cristo ressurreto, vivo, que dá poder e que desafia os seus seguidores a irem por todo mundo com a incomparável história do amor de Deus. Vou repetir. O tema central de Atos é Cristo. O Cristo ressurreto, vivo, que dá poder e que desafia seus seguidores a irem por todo mundo com a incomparável história do amor de Deus. Então essa é a primeira verdade da igreja de Atos, que tem que ser a primeira verdade na sua vida, no seu discurso, no seu testemunho, no seu compartilhar, na vida da sua igreja, na vida desta igreja, é a importância da mensagem. Segundo, a necessidade da mensagem. Atos é um manual sobre o crescimento saudável da igreja. Da igreja. Por darem importância à mensagem de Jesus e por entenderem que esta mensagem era a maior necessidade da igreja, era a maior necessidade daquela cidade, Jerusalém, era a maior necessidade de Judéia, Samaria, era a maior necessidade de Roma, era a maior necessidade do mundo. Essa igreja cresceu de maneira saudável.
saudável, aonde a palavra de Deus é pregada, onde Cristo é exaltado, onde Cristo é o tema principal da mensagem, da vida de uma igreja, aonde a igreja busca viver como Jesus, onde os membros buscam viver seguindo os passos, agindo, pensando, enxergando a vida como Jesus Cristo. Essa igreja, ela cresce. A gente vive um tempo de busca desenfreada pelo crescimento numérico da igreja. Muitas igrejas se perdem nessa corrida, caem na armadilha da numerolatria. O que é isso? Idolatram os números. Fazem qualquer coisa, negociam a mensagem, negociam a palavra de Deus, negociam o arrependimento, negociam o confronto bíblico. Falam o que as pessoas querem ouvir e não o que precisam ouvir para que a igreja seja cheia, para que a igreja numericamente seja a maior da cidade, a maior do Brasil. Seja a igreja de maior destaque nas mídias sociais. Queridos, nós vivemos essa numerolatria. É uma idolatria pelo número. E Jesus, pela qual a igreja de Atos pregava, interessante, né? Que um dos seus discursos, ele vira para os seus discípulos viram para ele e falam, mestre, duro o seu discurso. E ele vira, se vocês quiserem, vocês podem seguir a multidão. E aí Pedro vira e fala, Jesus, para onde iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. As palavras de Jesus produzem vida, crucificam a nós, mas produzem vida quando ressurgimos com Ele, através da sua palavra, né? E a maioria das igrejas hoje caem nessa armadilha e negociam a verdade para alcançar resultados. Pregam para agradar incrédulos, em vez de levá-los ao arrependimento. Irmãos, vou ser bem sincero para vocês. Como eu gosto de ser incomodado na pregação de domingo. E você, Maurício? Cara, como eu gosto, o Maurício fez assim também. Como eu gosto, cara, de ser incomodado. Como eu gosto de ouvir aquilo que me incomoda, aquilo que mexe, aquilo que me transforma. Porque ouvir o que eu já sei, ou ouvir o que eu gosto de ouvir, não produz vida em mim. Mas o que produz vida é o poder do Evangelho. É o Evangelho que me confronta, que me tira da zona de conforto, que confronta os meus pecados, que confronta a minha religiosidade frívola, muitas vezes vazia. A minha religiosidade de 30 e poucos anos de igreja. Eu preciso ser confrontado pela palavra de Deus. Eu preciso que tragam a minha memória de que eu devo viver a minha vida seguindo os passos de Jesus, enxergando a vida como Jesus, pregando o evangelho o tempo todo, em todos os lugares. Eu preciso, você precisa, meu irmão. Né? O livro de Atos nos previne contra essa numerolatria, o medo, né? E tem o outro lado, né, que é a numerofobia, que é o medo de números. A igreja começa a crescer, muitas pessoas ficam preocupadas. A igreja de Atos crescia. Havia sim um crescimento, cadê? Eu vou abrir aqui para vocês. Havia sim um crescimento saudável na vida desta igreja também. É ou não é? Havia sim um crescimento saudável. Olha lá, em Atos capítulo 2, e verso 47, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia os que iam sendo salvos. Mas é um crescimento sadio, um crescimento cristocêntrico, um crescimento segundo, diz o verso 42, a doutrina dos apóstolos. Comunhão, partir do pão, Bíblia, oração e doutrina e comunhão. A igreja cresce de maneira saudável. Não podemos negociar isso em nome de Jesus. E não iremos em nome de Jesus. São 52 anos que esta igreja não negocia e não negociará essas verdades. Então, primeiro, a importância da mensagem, a necessidade da mensagem, né?
E o terceiro, a urgência da mensagem. Tá? Eu queria terminar voltando à necessidade da mensagem, que produz sim um crescimento saudável, né? Porque a igreja de Atos é é o mais importante manual de crescimento da igreja. Se você quiser ver uma igreja crescer, procure como manual, né? Em vez de procurar os manuais atuais, atualizados, que são muito perigosos, procure o manual Livro de Atos. Esse é o melhor manual de crescimento da igreja, de crescimento de crente, de crescimento de uma comunidade, né? Porque os manuais modernos podem nos levar para longe do manual original da igreja que crescia e cresceu de maneira extraordinária. Devemos crescer sim, mas de maneira saudável, saudável. E buscar, através da igreja de Atos, princípios para que cresçamos de maneira sadia, tá? Então, primeiro, 3 verdades importantes que a igreja de Atos nos ensina: a importância da mensagem. Cristo, Jesus Cristo, era o centro da mensagem dos apóstolos e desta igreja em Atos. A necessidade da mensagem, pregavam sim a mensagem de Cristo e não se preocupavam com o número, com a quantidade de pessoas, mas é fato que uma boa mensagem, que uma igreja que vive o evangelho de Jesus, ela cresce e ela cresceu. Primeiro discurso de Pedro, em Atos capítulo 2, 3.000 convertidos, que é o que eu vou falar agora, a urgência da mensagem, para alcançar um crescimento numérico, espiritual numérico. A igreja em Atos manteve inseparavelmente o caráter versus prática, ou seja, as pessoas viviam aquilo que elas falavam. Da multidão dos que creram era um só coração. Eles viviam. Se eles falavam do amor de Jesus, eles amavam como Jesus. Se eles falavam do poder de Jesus, eles viviam movidos pelo poder de Jesus. Se eles pregavam, se eles ensinavam, se eles cantavam de que amavam a Jesus, eles estavam dispostos a morrerem por Jesus. Se eles ensinavam e diziam que oravam, eles estavam dispostos a viverem uma vida de oração constante. Ou seja, a urgência da mensagem estava atrelada a essa vivência da mensagem. Ela precisa ser pregada sim, mas ela precisa ser vivida por nós. É urgente sim, urgente com que a igreja viva isso que ela está pregando. Essa era a maior urgência da mensagem. Ou seja, era um amor verdadeiro por Jesus, a teoria e a prática. Viver aquilo que se falava, aquilo que se cantava, viviam aquilo que se lia. Qual que era o resultado? Poder, queridos. Era poder. Eu fico imaginando Jesus escolhendo algumas pessoas domingo. Hoje o Espírito Santo sai para escolher pessoas na Praia Grande. Eu fico pensando, para onde será que o Espírito Santo vai levar essas pessoas? Para uma igreja sadia, para uma igreja cristocêntrica, para uma igreja bíblica, doutrinada, ou o Espírito Santo vai querer levar essa pessoa para um lugar que não prega e não vive nada disso? Na igreja de Atos, o Espírito Santo levavam essas pessoas para este ambiente de igreja que existia aqui, de comunhão, de família, de partilha, de amor abnegado, sacrificial. Pergunto, podemos crescer muito, irmãos, muito, se nos empenharmos, se movidos pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo de Deus, nós vivemos como a igreja de Atos. Ainda hoje vemos muitas igrejas zelosas pela doutrina, mas áridas como um deserto. Aí tem esse contraponto, né? Muitas igrejas doutrinadas,
Mas você entra, queridos, parece um cemitério, áridas, desérticas, né? Ou outras cheias de entusiasmo, mas vazias da doutrina. Assim, uma urgência de se pregar o evangelho, mas que esse evangelho seja pregado por nós com esse equilíbrio entre o entusiasmo e a doutrina juntos, que é o que a igreja de Atos vivia, né? Partia o pão de em casa, tomavam suas refeições com alegria, olha o entusiasmo e singeleza de coração. Muito poder, muita doutrina. Começa com a doutrina, verso 42, né? 2:42. E essa doutrina produz na vida desses homens e mulheres entusiasmo, sim. A igreja tem que viver com entusiasmo. Os cultos, nos cultos tem que ter entusiasmo. Os nossos louvores têm que ter entusiasmo. Porque era dessa maneira que a igreja de Atos vivia. A igreja de Atos é um alerta para a necessidade urgente de uma nova reforma e de um profundo reavivamento. Não precisamos buscar novidades no mercado da fé, mas nos voltarmos às origens do cristianismo apostólico. Queridos, nós já temos o exemplo. Nós só procuraremos em outros lugares, lógico que tem muitas igrejas muito boas e que podem nos ensinar muitas coisas boas, tendo em vista até o contexto, questão tecnológica, questão de mídias, questão de estrutura, arrumação, tecnologia, conforto, lógico que tem. Mas a igreja de Atos é o nosso maior exemplo. Maior exemplo. Até porque era uma igreja pobre. Então, financeiramente, politicamente e de maneira influenciadora, humanamente falando, eles tinham muito pouco disso tudo. Porque era uma igreja composta de escravos, era uma igreja composta pelos apóstolos, né? Prata e ouro eu não tenho para te dar, mas o que eu tenho te dou. Seja curado em nome de Jesus. Então essa igreja, pensando na modernidade de hoje, ela tinha muito pouco a oferecer. Mas é uma igreja que crescia, porque o Espírito Santo acrescentava os que iam sendo salvos. E essa necessidade, essa urgência da palavra, após a ascensão de Cristo, a igreja era composta, irmãos, na ascensão de Jesus, ali em Atos capítulo 1, de 120 pessoas. 120 pessoas perseverando em oração, revestidos do poder do Espírito Santo, 10 anos após a ascensão e 10 anos após o Espírito ser derramado sobre os que estavam ali. Nesse mesmo dia, 10 anos depois da descida do Espírito Santo e o discurso de Pedro, 3.000 pessoas se convertem. 10 dias, né? Na verdade são 10 dias, desculpa. São 10 dias. 10 dias após a ascensão de Jesus. 3.000 pessoas se convertem em 10 dias. Olha a necessidade, a urgência da pregação da palavra de Deus. 3.000 pessoas foram convertidas, batizadas e agregadas a esta igreja. E a necessidade de se pregar o evangelho era tão grande, como eu disse aqui no começo, que em Atos capítulo 8, essa igreja sofre a primeira perseguição. Eu acredito, queridos, que os irmãos viviam muito bem ali. Lógico, viviam muito bem. E mesmo com esta necessidade, com esta urgência de se pregar o evangelho, a palavra de Deus, eu acredito que em Atos capítulo 8, o Espírito Santo deu uma bora, pessoal, bora. Vocês estão caminhando muito bem. Mas existe a necessidade de vocês caminharem um pouco mais rápido, um pouco mais de vontade. Acelere o passo. Apresse o passo, porque existe uma necessidade de se pregar esse evangelho até os confins da terra. Fica aí o ensinamento para nós, fica o desafio para mim e para você. Qual é a urgência de se pregar o evangelho hoje? Qual é a urgência que você carrega no teu coração para que este evangelho seja pregado? Né? Para que este evangelho seja pregado? Você vai trabalhar com esse senso de urgência? Você vai à praia? Você sai à rua? Você reúne a sua família? Você conversa com seus filhos? Você joga futebol? Você se diverte com esse senso de urgência? Essa igreja vivia assim. Por isso que ela cresceu.
Você abre a sua casa com esse senso de urgência para que o evangelho seja pregado? Se fizermos isso, queridos, se fizermos isso, essa igreja vai crescer de maneira extraordinária. E essa é minha oração. Essa é minha oração para esta igreja, principalmente agora no mês de maio, onde estaremos comemorando 52 anos de igreja. Essa é a minha oração, que esta igreja continue dando a devida importância à mensagem, Cristo seja o centro das nossas mensagens, dos nossos cultos, das nossas programações, dos nossos ajuntamentos, das nossas reuniões, dos nossos pequenos grupos, dos nossos ministérios, dos nossos projetos. Cristo seja o centro da nossa mensagem, que a necessidade da mensagem ela seja sim a necessidade de se pregar para que a igreja cresça numericamente, mas também que a necessidade de se pregar essa mensagem seja para que essa igreja cresça de maneira doutrinária, de maneira bíblica, de maneira espiritualmente sadia, e que vivamos essa mensagem, preguemos essa mensagem de maneira urgente. Urgente, queridos, nós temos muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Temos vivido dias muito difíceis. Muito difíceis. Eu creio que Jesus está acelerando, apressando a sua vinda. Porque as coisas estão ficando muito difíceis. Cabe a nós, crentes, cabe a nós, Igreja Cristã Evangélica de Praia Grande, Igreja Cristã Evangélica espalhada pelo mundo, caminharmos com este senso de urgência, com a importância dessa palavra, e caminhar com essa necessidade de que precisamos crescer, precisamos ter um crescimento numérico sadio, sim, para que o nome de Jesus alcance os confins da terra. Essa é a minha oração por mim, por você, tá? Por nós como igreja. Eu queria orar por nós. Ore por você. Feche seus olhos agora. Ore pela sua vida. Pergunte para o Espírito Santo de Deus, aquele que te reveste de poder, qual é o seu lugar, qual é o seu papel, qual é a sua missão, qual é a ordem que o nosso Senhor, o nosso Rei quer nos dar como igreja, o que nós queremos, o que nós podemos fazer, movidos, cheios do Espírito Santo de Deus nessa cidade, através dessa cidade. Qual é o nosso diálogo com a sociedade? Qual é o nosso diálogo com a política dessa cidade? Qual é o nosso diálogo como igreja com as necessidades da nossa cidade sociais? Qual é o diálogo nosso como igreja com os políticos da nossa cidade? Qual é o diálogo nosso como igreja com os empresários, com os comerciantes, com as famílias, com os homens, as mulheres, as crianças dessa cidade? Queridos, temos muito trabalho a fazer. Muito. E o chamado de Jesus para mim e para você é: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas vá revestido do poder de Deus, da autoridade de Jesus, para que você seja testemunha dele e que essa igreja cresça para a honra e glória do nome dele. É assim que eu oro por mim e por você. Vamos orar? Mais uma vez, em nome de Jesus. E já prepare o seu coração. Aqueça o seu coração, Espírito Santo de Deus. Para que neste mês de aniversário, esta igreja passe por um avivamento, por um despertamento espiritual. E que vivamos de maneira a impactar essa cidade. A impactar 52 anos de igreja. Era para essa igreja estar vivendo hoje, sei lá, com quantos milhares de membros. Se pudéssemos viver mais intensos, mais biblicamente, mais cristocêntricos, mais com esse senso de urgência, mais com esse senso de necessidade, mais com esse senso de importância. Essa é a oração que eu faço por mim, essa é a oração que eu faço por você. Faça por nós, igreja, em nome de Jesus. Levanta, papai. Levanta, Espírito Santo de Deus, a vida do meu irmão que está em casa agora,
que é desta igreja, que é de alguma outra comunidade, levanta, desperta, que ele se coloque à disposição, que ele se coloque à disposição do teu Espírito Santo, para que seja testemunha, para que seja participante do seu reino aqui em Praia Grande, no estado de São Paulo, Brasil e por todo o mundo, em nome de Jesus. Pai, use a minha vida, Pai. Use a vida dos meus irmãos para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, que eu oro em nome de Jesus, eu já agradeço. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Mais uma vez, prepare o seu coração para que neste mês de maio, já lancei aqui já acendi aqui um pequeno fósforo para que o seu coração seja incendiado por esse mês de aniversário e que sejamos transformados durante esse mês de aniversário pelo poder do Espírito Santo de Deus. E a semelhança da igreja de Atos, possamos ser uma igreja que vai fazer diferença nessa cidade, em nome de Jesus, e durante todos os próximos anos que nós iremos viver como igreja, em nome de Jesus. É o que eu oro e peço por mim e por você, em nome de Jesus. Deus abençoe. Tenha um ótimo domingo, até o culto de noite aqui às 19 horas. Você é o nosso convidado, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.